Olá, meus queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas para mais essa meditação do Senhor. E hoje a igreja celebra o quarto domingo da Quaresma. Então, já vamos iniciar esse evangelho porque ele é extenso. Então, prepare o seu coração, permita que essa palavra de Deus penetre na sua vida, na sua alma, no seu coração, para que o Espírito Santo de Deus possa continuar nos guiando nesse tempo quaresmal, com força, com coragem, com determinação, com muita oração, jejum, penitência e a caridade. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e os pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então, Jesus contou-lhe esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dai-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região. E ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para o seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para o meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado de teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para o seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-lhe e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado de teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir o meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-vos, vamos fazer um banquete. Porque este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou um novilho gordo, porque recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua. E tu nunca me destes um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Quando chegou esse teu filho que esbanjou todos os teus bens com prostitutas, matas para ele um novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou-se a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, essa de fato é uma das parábolas mais bonita que nós podemos ouvir dentro do Evangelho. Algo maravilhoso para nós ouvirmos e meditarmos num tempo quaresmal. Eu acho que vale muito a pena lembrarmos rapidamente que nós iniciamos no primeiro domingo da Quaresma, onde nós meditávamos as tentações de Jesus no deserto,
onde Jesus nos mostra que é possível vencer as tentações através de jejum, de oração, da penitência e a caridade. Depois, no segundo domingo, nós ouvimos, fomos chamados a subir a montanha. E ali a gente disse que esse convite de subir a montanha é de estar na casa de Deus. E quando nós saímos dessa casa, a casa de Deus, nós temos que sair o quê? Transfigurados, transformados, o nosso coração transformados em Deus. No domingo passado, então, nós ouvimos uma meditação muito importante, que de Deus não há mal, que de Deus não há castigo, porque Deus é amor. Então, tudo o que acontece na nossa vida não é de Deus, porque Deus é amor. E hoje, esse quarto domingo, falando no terceiro, no último, que falava que Deus é amor, hoje fala de um Pai misericordioso. Essa palavra, essa leitura, essa parábola, esse texto conhecido como Filho Pródigo, mas que na verdade, aqui de fato é do Pai misericordioso, porque é mostrar a misericórdia de Deus sobre cada um de nós. Hoje, ao ouvirmos esse evangelho sobre o Filho Pródigo, que ali existe aqui então um pai que tem 2 filhos, e um filho mais velho e um filho mais novo. Essa figura já é muito importante, porque o filho mais velho simboliza então o povo judeu, aquele povo que tinha a salvação por herança, somente eles seriam salvos, que cumpriam todas as normas, todas as regras, os mandamentos, enfim. Essa é a figura do filho mais velho. E o filho mais novo, a gente pode trazer a figura dos pagãos, então, que não acreditavam, que não queriam saber, não queriam conhecer a vida de Deus, enfim, não queriam ser transformados, Então, exatamente seria essa hoje os personagens aqui dentro desse evangelho e o Pai, que na verdade é o principal aqui, que é o Pai misericordioso, de mostrar a misericórdia. E por que esse evangelho hoje nos traz uma riqueza tão grande, tão profunda na nossa vida? Porque de fato nós temos que entender que Deus é amor. E de Deus não existe o mal. Nós falávamos sobre isso. E hoje mostrar que independente de nossos pecados, independente das nossas falhas, Deus é misericórdia. Então eu posso fazer de tudo, esbanjar meus bens, fazer tantas coisas, tantas maldades, enfim, fazer tantas coisas no mundo terreno. E aí depois, quando eu decidir, eu venho para a casa de Deus e serei acolhido, serei bem recebido, serei perdoado? Sim, exatamente isso. Porque Deus é misericórdia. Então, acho que o primeiro pensamento é: o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo tanto todos os domingos na igreja? O que eu estou fazendo então na igreja? Se eu posso esbanjar, se eu posso fazer, se eu posso pecar, enfim. Exatamente um pensamento medíocre. Por quê? Porque apesar de Deus ser misericórdia, e é misericordioso e vai nos perdoar quando nós somos de fato transformados, transfigurados, mas quem garante que eu vou ter tempo de ser transfigurado, de eu ser convertido em Deus? Porque pode ser que eu esteja hoje no pecado, fazendo tantas maldades, tantas coisas erradas, achando que estou aproveitando a vida nesse formato, mas eu posso morrer e não tive tempo da conversão. Olha que coisa louca, Mas hoje esse evangelho realmente trata exatamente isso, para mostrar que independente dos nossos pecados, Jesus vai nos acolher de braços abertos. Hoje, de fato, essa passagem, muito rápida, vamos falar sobre ela, porque de fato é pura misericórdia, Esses 2 filhos. Então, esse filho mais novo, ele que realmente não estava nem aí com a vida, Pelo contrário, ele queria sair da casa e ele quis o quê? Pediu o quê? A herança, pediu a parte dele da herança. Pai, me dá a parte da minha herança. E eu acho que falar isso, um filho falar isso para um pai,
De fato, é como se tivesse falado que você morra logo, né? Morre logo porque eu quero a minha parte da herança. Então perceba que realmente o filho não queria estar na casa do pai, junto com o irmão, enfim, não queria. E aí o pai em nenhum momento também perguntou ou questionou, deixou livre, né? E falou, então toma aqui a sua parte, faça o que quiser, né? E esse menino então, esse garoto, esse jovem, enfim, ele vai curtir a vida, achar que a vida sem Deus, né? A vida, aliás, falando que a vida fora da casa do pai seria mil maravilhas. Hoje é exatamente isso que eu quero chegar nesse ponto, né? Se a vida sem Deus fosse bom, esse rapaz, esse jovem não tinha voltado. Porque ele percebe então que ficar longe da casa do pai, ficar longe da casa de Deus, né? Não tem sentido. Porque chegou um ponto que a humilhação aqui era tão grande que ele queria comer a comida dos porcos. E para um judeu chegar num nível de dizer que eu quero comer a comida de um porco, para o judeu pode ser a maior humilhação do ser humano, porque o judeu não come nenhuma carne de porco, por conta de entender que é impuro. Então imagine esse jovem, né, esse filho mais novo, e aqui representando todos aqueles que não acreditam, não confiam em Deus, né? Mas queria comer a comida dos porcos. Então perceba tamanha humilhação essa pessoa. E aí eu fico pensando que ele ficou meditando, né, aquele sofrimento de chegar no ponto de dizer, nossa, o que eu estou fazendo aqui? Meu pai tem aqueles empregados e eles comem tão bem e eu aqui passando fome. Vou voltar para a casa do meu pai. Vou pedir perdão e vou voltar. E exatamente isso, quando ele decide voltar, algo aqui extraordinário, né? Quando ele voltou para a casa do seu pai, ainda estava longe, nem estava próximo, mas Deus conhece o nosso coração. Quando nós temos a vontade de ir à casa de Deus, de estar com Deus, Deus já sabe, né? Então ainda estava longe. E aí o pai o avistou e sentiu uma compaixão. Aqui acho que é uma cena, meu Deus, até arrepia, né? Porque ele ao ver o filho, então ele corre, olha que encontro bonito. O pai o encontrou, o abraçou e cobriu de beijos. E esse filho chega perto do pai e fala assim, pai, eu pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado de teu filho. E aí, para surpresa nossa aqui, né? Que coisa mais linda. Em nenhum momento o pai questionou ele, questionou o filho. Por que você fez isso? O que você fez? Por que você gastou todos os seus bens? Enfim, ele não fez nada disso. O pai não fala nada para o filho. Simplesmente, né, manda trazer roupas, túnicas, sandálias, anéis, né, colocar a melhor roupa no filho, deixar ele bonito e ainda trazer um novilho para fazer aquele banquete. Meus queridos irmãos e irmãs, quer maior prova de misericórdia que Deus nos ama, que Deus quer que nós estejamos na vida eterna? Nesse tempo da quaresma, ouvir esse evangelho, né, nos mostra que Deus tem uma compaixão, né, tem uma misericórdia, tem um amor imenso por cada um de nós, porque somos filhos de Deus. Jesus quer que nós estejamos, então, nessa vida eterna. A felicidade é tão grande, e ele fala isso para o filho mais velho, né? Porque o filho mais velho ali naquele momento tem ciúmes, tem inveja, enfim. Mas Deus fala para ele, é preciso festejar e alegrar. Alegrar porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Meus queridos irmãos e irmãs, ainda assim, existem muitas pessoas longe da casa de Deus porque acham e acreditam que a felicidade está fora da casa do Pai, está fora da casa de Deus. Mas hoje mostra que se fosse bom estar longe, ele não tinha voltado.
Ainda há tempo de voltar para a casa de Deus. Ainda há tempo de nós nos convertermos e estarmos com Deus. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, neste quarto domingo da Quaresma, estamos chegando aí praticamente nas retas finais, né? Daqui a pouco nós estamos aí celebrando a Páscoa, a ressurreição de Cristo. A pergunta é: nós queremos ser salvos? Nós queremos ressuscitar na glória eterna? Porque se nós queremos ser salvos, se nós queremos ganhar a eternidade, se nós queremos ressuscitar em Cristo, nós temos que nos converter. Ainda há tempo de voltar para a casa do Pai, há tempo de voltar para a casa de Deus. Então abra o seu coração. Se hoje você sente que estar longe de Deus está te fazendo bem, pode ser temporário. Pode ser que lá na frente, de fato, você perceba tudo o que você fez sem Deus. O problema é se nós não tivermos tempo o suficiente para voltar para Deus. Esse jovem, apesar de ter feito tudo isso, gastado, enfim, ele teve o tempo de voltar, porque ele se arrependeu e voltou para Deus. Então, meus queridos irmãos e irmãs, que possamos pedir a graça de Deus na nossa vida, pedir que esse Espírito Santo Paráclito possa continuar nos guiando nesse caminho que é Jesus Cristo, para que possamos também ser esse filho e ter vontade de voltar para a casa de Deus, de estarmos juntos na casa de Deus, porque se há algum lugar que vai nos trazer a felicidade verdadeira, que vai nos levar ao céu, esse alguém é Jesus Cristo, é a casa de Deus. Por isso, não tenha vergonha do teu pecado, não tenha vergonha de achar que o pecado é tão grande que Deus está te castigando por isso, algo assim. Nós já ouvimos que não, Deus é amor. A única coisa que nós temos que fazer é termos que ter esse tempo de voltar para Deus. Porque a preocupação nossa é se nós morrermos e não conseguirmos voltar para Deus antes e morrermos antes de voltar para Deus. Porque aí vai ouvir aquela passagem, daquele abismo, porque existe um abismo entre o céu e o inferno. E quem entra no inferno não tem como entrar mais no céu. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, pedimos sempre a misericórdia de Deus, que possamos pedir sempre esse amor de Deus sobre cada um de nós, porque nós somos pecadores. Mas com a graça de Deus, com a força de Deus, nós vamos vencer as tentações através de jejum, de oração, de penitência e a caridade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado por estarmos juntos mais um final de semana. Até a próxima, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.